Cumprimento a todos os meus amados irmãos com a paz do Senhor. Você que não inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal. Não esqueça de se inscrever no meu canal, você que não é inscrito. Agradeço a todos que se inscreveram no meu canal. Que Jesus te abençoe. Nós estamos estudando sobre a lição, né? O governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus, em 1ª e 2ª Samuel, do 4º trimestre de 2019. A lição de adulto. Amém? Queridos, antes de nós entrarmos na lição, eu quero falar para vocês, você que é professor, né? Adquirir esse livro, né? Para o seu auxílio, né? Para o seu ensinamento. Aqui está o comentarista José Gomes, né? Esse livro é muito bom, né? Para você dar lição da escola dominical, amém? Nós vamos estudar a lição 2, né? Nós estudamos a lição passada sobre conhecendo os 2 livros de 1º e 2º Samuel. E agora nós vamos estudar a lição 2, né? O nascimento de um líder profético em Israel. Texto áureo. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: tenho pedido ao Senhor. 1 Samuel 1:20. Verdade prática. O surgimento de pessoas vocacionadas como Samuel pode ser o resultado da oração, consagração e ensino dos pais no lar. Leitura bíblica em classe. 1 Samuel de 1 a 20 a 28. Nós não vamos ler cada tempo. Então, amados, para nós começarmos aqui sobre essa lição, né? Vai falar sobre Samuel. Nós vemos que Samuel, ele foi um grande líder de Israel, certo? Então, aqui fala que ele foi o último juiz do livro, o último juiz do livro. Nós vemos que Samuel, ele era juiz, profeta e sacerdote. Certo? Então, amados, hoje nós vamos falar sobre a história de Samuel, né, o seu nascimento. E nós também vamos falar sobre a história de Ana, né, o seu marido Elcana, né. Aqui fala, queridos, objetivo geral: exortar que a família pode ser um ambiente propício para que Deus levante pessoas para a sua obra. Então, como Deus chamou Samuel, né, para ser um grande líder, ser um grande profeta, ser um grande sacerdote, nós vemos que Samuel, ele era da tribo de Levi. Ele era da tribo de Levi. Nós vemos as 3 famílias da tribo de Levi: Gerson, Meraritas e Coatitas. 3 famílias da tribo de Levi. Então, queridos, ele estava nessa família aqui, ó, família da Coatitas, né? Então, e ele pertencia também, né? Nós vamos falar aí sobre a tribo, né? Que ele pertencia à tribo de Levi. Então, amados,
Vamos falar também sobre Ana, né? Ana, a Penina, a diferença entre as duas mulheres, né? Elcana, tinha duas mulheres. Então era Ana e Elcana. Desculpa aqui, querido. É Penina. Penina. Então, aqui fala que Penina tinha filhos, né? Ela tinha filhos. Ana era estéril. Então, amados, aqui fala na história de Ana, né? Mesmo sendo estéril, né? Era que ele ia ter um filho, né? E Deus fechou o madre de Ana, né? Deus já tinha um propósito na vida de Ana, né? De conceber um filho, né? Nós vemos que o filho, né? Samuel. E nós vemos, aqui fala, ó. Porém Ana não subiu mais disso ao seu marido. Quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Então, queridos, ela tinha que cumprir o voto, né? O voto que ela fez com Deus, né? De ter um filho. Então, queridos, aqui nós vemos o significado de Ana, né? Ana é graça. Penina é joia. Nós vemos, abre sua Bíblia aí, em 1 Samuel. Espera só um pouquinho que esqueci, porque minha Bíblia aqui, só um momento. Voltei, irmãos. Então, vamos ler lá em 1 Samuel, capítulo 1, né? Abre a sua Bíblia em 1 Samuel. Olha, é o seguinte. Houve um homem de Ramatim, Rofim da montanha de Refraim, cujo nome era Elcana. Então, o nome, né, do marido de Ana é Elcana. E tinha duas mulheres. Um nome era Ana e o outro nome era Penina. Penina tinha filhos. Porém, Ana não tinha filhos. Ela era estéril, né? Ela não podia ter filhos. Então a palavra significa estéril, queridos. Não podia ter filhos. E aqui o versículo fala que, ó. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali o sacerdote em Siló. E estava ali o sacerdote do Senhor, Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava eles porções do sacrifício a Penina. Então, queridos, o Elcana, ele fazia sacrifício ali no tabernáculo, né? Aqui fala, ó, dava porções do sacrifício a Penina, sua mulher, todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, portanto, ele amava Ana, porém o Senhor lá tinha cerrado a mata, né? Então, queridos, Deus tinha uma promessa na vida de Ana, né? Ele tinha uma promessa. Uma promessa na vida de Ana. Nós vemos que foi um grande milagre, né? Deus realizou o desejo de Ana de ter um filho, né? Aqui nós vemos que, ó,
Porém, Ana dava uma parte excelente, porém ele amava Ana. Porém, o Senhor a tinha cerrado a madre, e a sua comprometedura excelente a irritava. Para embarecer, portanto, o Senhor já tinha encerrado a madre. E assim o fazia dele ano em ano, quanto ela subia à casa do Senhor. Assim outro irritava pelo que chorava e não comia. Então, queridos, Ana, né, ela insistia, né, aqui fala, o versículo 7, fala que, ó, e assim a outra irritava pelo que chorava e não comia. Então, Ana chorava, né, ela insistia, nem comia, né, esperando a promessa de Deus, né, e a promessa cumpriu na vida de Ana, um milagre, né, mesmo nela não podia ter filhos. Versículo 8 fala: Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Então Eucana perguntou a Ana: Por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não ter eu melhor do que os 10 filhos? Então, queridos, Deus enviou, né, Eucana, né, da tribo de Levi, né? Nós vemos que Eucana, né, ele era da tribo de Levi. Então, queridos, nós vamos continuar aqui a leitura. Então, aqui fala: Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então Ana se levantou depois e comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrar das tuas servas, e não esqueceres mais da tua serva, deres um filho varão ao Senhor. O darei por todos os dias da tua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar ao Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Portanto, Ana no seu coração falava só e se movia. Então, queridos, ela só movia, né, os seus lábios, né, não ouvia a sua voz, né, e o sacerdote, ele achava que Ana estava embriagada, né, com vinho, né, mas ela estava embriagada pelo Espírito Santo, né. Então, Jesus, né, Deus viu em Ana graça, né, e aqui fala: Não tenhas, pois, tua serva, porém de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, meu desgosto, tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição que ele pedisse. Ó, versículo 18. E disse ele: Achei a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu, e o semblante já não era mais triste. Tá vendo, irmãos? Então, queridos, ela insistiu, né, com o Senhor, né? E o Senhor concedeu para ela o filho, né? Então nós vemos aqui, nós vamos falar sobre três tipos, né? 3 tópicos aí. Vamos falar sobre o ambiente familiar de Samuel, né? Como era o ambiente da família, né, de Samuel. Esclarecer que Samuel foi fruto de oração, né? Também nós temos que seguir o exemplo de Ana, né? Ana foi uma mulher de oração, né? O fruto de oração. Terceiro ponto, expor a dedicação de Samuel. Queridos, vamos fazer aqui algumas coisas e depois vamos fazer uma aula extra. Amém? Introdução. Antes de aparecer no cenário de Israel, Samuel já era consagrado diretamente ao Senhor. Nessa lição veremos que esse homem tinha tudo a seu favor para ser que foi. Primeiramente, ele foi fruto de oração e de sua mãe. Em seguida, passou toda a sua juventude sob a mentoria do sacerdote Eli, morando em santuário central. Veremos que Samuel era constante na casa do Senhor e por isso foi grandemente abençoado. O nosso objetivo é que a partir dessa lição você e o seu lar sejam grandemente abençoados. Vale a pena criar os seus filhos no temor do Senhor, que eles não afastem da casa de Deus. Amém? Então, queridos, então nós vamos falar sobre a história de Samuel, né? Samuel, ele foi consagrado, né, ao Senhor, né? E nós vemos que antes, né, dele nascer, antes do seu nascimento, né, ele já era consagrado a Deus, né? Antes, né, ele já era
consagrado a Deus. No ventre de sua mãe já era consagrado a Deus, né? Então, queridos, nós vemos que ele fazia tudo conforme Deus propôs, né? Em Samuel, a ordenança, né? Como juiz, como profeta, como sacerdote, né? Então, amado, Deus abençoe a todos vocês. Teremos uma aula extra, amém? Faça aí seu comentário sobre esse vídeo, amém? Que Deus abençoe.